Olá! Hoje eu tô aqui para falar com você sobre padrão de comportamento. Você tem um padrão de comportamento? E quando a gente fala de padrão de comportamento, de onde isso surge? Você sabe? O padrão de comportamento, ele vem do padrão da sua família, do seu sistema familiar. Existe um padrão em que eles acreditam que aquilo funciona, fazem daquela forma porque aprenderam que assim é a forma certa. E agora eu quero te ajudar a resgatar alguns movimentos que você pode fazer repetindo um padrão e você não se dá conta. Quais são, por exemplo, os seus hábitos para cozinhar? Quais são os seus hábitos diários em relação à família? Para você é importante sentar-se à mesa para as refeições mais importantes do dia com a sua família? E se isso é importante, com quem que você aprendeu isso? Os seus pais já faziam isso? Os seus avós sempre fizeram isso? Você cozinha da mesma maneira que a sua mãe? Você se relaciona com os seus pais da maneira cordial, do mesmo jeito que o seu pai fazia ou faz? E os seus filhos? O que eles fazem e falam exatamente como você, o seu esposo ou a sua esposa fazem também? Para pensar nisso. E aí você vai se dar conta de o quanto que nós repetimos padrões de comportamento. Ah, Carol, mas o que importa eu cozinhar igual a minha mãe? Mas o que importa eu falar, me comportar exatamente como o meu pai? Nada, desde que você tenha a consciência disso e isso não te limite. Porque se parar para pensar que você já é agora um adulto e você aprendeu esses padrões quando criança, será que isso te ajuda hoje? Será que aqueles padrões que as gerações anteriores acreditaram ser tão certo na maneira de educar, de falar, de se comportar de uma maneira geral, será que isso ainda vale para o dia de hoje? Será que funciona hoje no mundo que a gente vive, nos ambientes que você frequenta, no seu trabalho, na sua relação interpessoal, seus amigos, até para a prática dos seus hobbies? Será que isso se conversa? Tá aí. Esse é o maior motivo em que as pessoas se encontram em sofrimento. Porque elas acreditam que é aquela maneira que elas aprenderam dentro do convívio, dentro das relações, aprenderam lá com os pais, lá atrás, sempre foi a maneira certa. E hoje elas não têm sucesso nas relações, ela não tem sucesso nas coisas que fazem para si próprio, porque os comportamentos eles não combinam. E sabe o que acontece? As pessoas escolhem o isolamento. As pessoas dizem de uma maneira bem protetora de que não gosto de pessoas, não gosto de ambientes onde tenham muitas pessoas. Isso tudo num mecanismo de defesa, porque inconscientemente ela vem repetindo um padrão de que um pai e uma mãe muito tímido, muito fechado, ali bastante reservado, ela cresceu naquilo. E aí hoje ela replica uma timidez absurda, ela replica um movimento de que eu não gosto de pessoas, eu prefiro ficar sozinha, eu prefiro ambiente calmo. O movimento é inconsciente de uma família e um sistema que vivia muito reservado, vivia muito fechado, não era de muita relação com as pessoas. Mas sobre isso não tem certo e errado. Sobre esse conceito, tem você parar para pensar que padrões que você repete e o quanto que eles estão te ajudando ou eles estão te prejudicando. Só que aí a gente precisa fazer escolhas em determinados momentos. São momentos em que você vai olhar, ter a clareza de que você está repetindo um padrão, mas aí vem um problema. Você pensa, será que eu mudo? Sempre foi assim. Eu vou continuar fazendo porque existe um medo também inconsciente dentro de você. Isso já existiu dentro de mim e é assim que nós funcionamos. Porque nós, quanto seres humanos, temos algumas necessidades e a principal necessidade do ser humano é o pertencimento. Então a gente faz aqueles movimentos de uma maneira inconsciente porque a gente pertence àquele grupo familiar.
A nossa família sempre fez daquele jeito. Então, tomar a decisão de fazer diferente é um desafio. Mas ele é um desafio partindo de você que escolhe. Isso me faz bem ou isso não me faz mal? Veja, não é sobre certo e errado. É entender o seu movimento, em que ambientes você convive e que comportamentos que você tem. Agora, diante de tudo isso, com clareza de que você só está repetindo um padrão. E aí, veja, eu escolho agora experimentar diferente. Eu vou fazer diferente. Porque as experiências que a vida tem me dado me mostram que eu não vou conseguir chegar a determinados lugares fazendo isso. Talvez lá na época dos meus pais isso dava certo. Talvez lá na época dessa ancestralidade toda que te sustenta e te nutriu como pessoa, davam certo, mas hoje não mais dentro das suas próprias vontades, não mais dentro dos seus próprios ambientes. E aí que está o seu poder de escolha. E se você tem medo de talvez eu prefiro ficar aqui, o que a gente pode até chamar de zona de conforto, porque é confortável. Ali você está no meio que você cresceu, a sua família inteira sempre fez assim. E aí você não quer dar um passo com medo da exclusão, com medo deles olharem e falar: a família sempre fez isso, a família sempre falou isso. E por que você vai fazer diferente? Porque aí você fica apreensivo com o julgamento que talvez virá. Veja um exemplo claro, a faculdade. Os nossos pais falam assim, eu não sei você, mas os meus falavam, não, tem que se formar, tem que ter uma faculdade, tem que ser alguém na vida. E aí, por um movimento inconsciente, eles me fizeram acreditar de que eu só vou ser alguém então se eu tiver uma faculdade. E aí você tem, por exemplo, uma família de um monte de primos, seus irmãos, todo mundo formado. E você escolher talvez um momento pensar, eu não gostaria de fazer a faculdade. Eu tenho tanta expertise, por exemplo, para empreender. Eu não preciso, as habilidades que eu preciso para fazer o meu negócio dar certo, eu já tenho. Eu sou muito bom em vendas, eu sou muito bom em relacionamento interpessoal. Poxa, que faculdade que eu quero fazer? Ah, vou fazer o quê? Administração? O que eu vou fazer? Finanças? Não sei o que eu vou fazer. E aí parece que esse negócio de fazer a faculdade não conversa com você. Por quê? Porque as suas experiências de vida te trouxeram novas possibilidades, te trouxeram uma nova visão. Que sim, você tem aquele conhecimento de que, poxa, mas para eu ser alguém na vida, eu preciso me formar. Mas você passa vivendo uma zona de infelicidade, parece, porque tem uma incongruência com o que você de fato precisa e entende que é necessário para o agora, que é uma decisão sua de que eu vou empreender e eu tenho tudo o que eu preciso dentro de mim para fazer isso dar certo. E a faculdade, nesse momento, não vai fazer a menor diferença. Mas aí tem um outro lado dizendo assim para você: olha, a família inteira é formada, todo mundo tem faculdade. E aí você fica vibrando nesse movimento de indecisão. E isso é ruim, isso não é saudável, porque a todo momento você fica, será que eu faço? Será que eu não faço? E aí num resgate de, será que eu vou ser excluído da família? Será que eu vou ser apontado? E se der errado? Alguém vai me julgar de que eu deveria ter feito a faculdade, eu te avisei e você não fez. Então veja o quanto que é importante a gente ter essa clareza sobre esses conceitos, sobre padrões que a nossa família segue, até para que a gente entenda como isso funciona e por que que isso funciona, para que você tenha segurança, tenha tranquilidade dentro das suas decisões. Não existe decisão certa e não existe decisão errada. Existe a decisão que parte de dentro de nós. Então você precisa partir desse reconhecimento de como que é esse movimento dentro da sua família? Como que é esse movimento, primeiro de julgamento dentro de você? Quais são as suas experiências com isso? Qual é o medo tão grande de ser criticado? Qual é o medo tão grande de cogitar a possibilidade que não dê certo? Você já parou para pensar o seu tamanho no caso disso tudo dar errado? Da sua escolha toda dar errada?
O quanto que você vai ficar para a história de que você foi o primeiro corajoso a quebrar um padrão que todo mundo repetia para acreditar única e exclusivamente no seu potencial. Veja o quanto isso é forte, veja o quanto que isso é importante. Então eu tenho uma dica para você. Queira conhecer quem você é de verdade. Queira conhecer o quão vibra dentro de você a essência da sua família. Quais são os movimentos que você faz de maneira inconsciente. Quando você entender tudo isso, os seus processos de decisão, eles serão muito mais tranquilos. Estará claro dentro de você essa necessidade que você tem de pertencer. A clareza do conceito, a clareza de quem você é e o que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Então pensa sobre isso. Padrão de comportamento, o quanto que você repete um padrão.